E se a gente pensasse na história da Bíblia não como um grande livro de respostas, mas sim como uma longa, sabe, uma profunda jornada de perguntas. Uma busca que começa lá atrás, com uma crise no jardim, e que só vai encontrar sua resolução de fato no fim dos tempos. É exatamente essa jornada que a gente vai explorar agora. Bom, vamos lá. É aqui que tudo começa. Essa não é uma pergunta qualquer, tá? É a primeiríssima pergunta registrada na Bíblia, feita por Deus. E ela, de certa forma, estabelece o tom, o paradigma para tudo que vem depois. As perguntas na narrativa bíblica, e a gente vai ver isso várias vezes, quase sempre nascem de um momento de tensão, de uma quebra. E a primeira delas não poderia ser diferente. Ela surge exatamente ali, logo depois da queda. Agora, o ponto-chave aqui é entender o porquê dessa pergunta. É óbvio que Deus sabia onde Adão estava fisicamente, né? A questão não era sobre geografia, era sobre o estado da relação entre eles. Era, na verdade, um convite para Adão se tocar, para ele perceber a distância que tinha sido criada. E essa tensão não para por aí, não. Logo em seguida vem a segunda grande pergunta: onde está o seu irmão? A crise que antes era vertical, sabe, entre Deus e a humanidade, agora ela se espalha e vira horizontal, entre as próprias pessoas. É aí que a dimensão ética da coisa toda entra em cena com força total. Vamos avançar um pouco na história para ver como essa dinâmica vai se aprofundando. Com a experiência do sofrimento, as perguntas se tornam muito mais densas, quase metafísicas. E ninguém, absolutamente ninguém, personifica isso melhor do que Jó. O questionamento de Jó vai muito, mas muito além do onde. Ele mergulha de cabeça no agonizante por quê. Ele não está só perguntando sobre a dor dele, pessoal. Na real, ele está questionando a estrutura moral do universo inteiro. É algo muito maior. E a resposta de Deus para ele é fascinante. Deus não chega para o Jó com uma explicação lógica, tipo, você sofre por causa disso e daquilo. Pelo contrário, ele responde com mais perguntas. Perguntas sobre a criação, sobre o universo. A estratégia é mudar o foco, tirar da busca por uma causa e levar para a revelação da soberania dele. Então, o pulo do gato é esse. A solução para a angústia do Jó não é um argumento, não é uma explicação, é uma teofania, ou seja, uma manifestação da presença de Deus. Esse padrão é uma pista fundamental para a gente entender para onde toda essa jornada de perguntas está nos levando. E a pergunta continua evoluindo. Agora, ela ganha raízes na história, se transforma num clamor por justiça diante da maldade, diante do aparente silêncio de Deus. E aqui a gente consegue ver essa progressão muito bem. O clamor até quando começa de um jeito bem íntimo, pessoal, como um lamento lá no Salmo 13. Depois ele se expande, vira uma questão sobre justiça social, como a gente vê em Jeremias. E por fim, essa tensão atinge uma escala cósmica, celestial, lá em Apocalipse, com as almas dos mártires clamando diante do próprio trono de Deus. Bom, agora a gente chega num ponto de virada. Um ponto decisivo em toda essa narrativa. O eixo da pergunta central muda completamente. Não é mais sobre onde estamos, por que sofremos ou até quando vamos esperar. A questão agora é sobre identidade. Essa pergunta, feita por Jesus aos seus discípulos, é talvez a pergunta mais crucial de todo o Novo Testamento. É como se toda a revelação que veio antes agora se afunilasse, se concentrasse na identidade da pessoa do Messias. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a resposta que estava sendo construída ao longo de toda a história não é mais só uma ideia, uma promessa ou uma lei. A resposta agora tem um rosto, tem um nome, ela se tornou carne. E assim a gente chega no final da jornada. Todas aquelas perguntas que ecoaram por séculos e séculos estão prestes a encontrar uma resolução. E, como a gente viu lá com Jó, a resposta não vai ser uma explicação, mas sim uma realidade totalmente transformada. Vamos lembrar de onde tudo isso começou, com aquela pergunta sobre um lugar perdido, sobre uma presença que foi quebrada. E aqui está a resposta final. E veja bem, não é uma frase, é uma declaração de uma nova realidade. A resposta para onde estás é aqui com vocês. É a inversão exata da pergunta inicial. É a presença de Deus completamente restaurada. E o mais impressionante é que essa resposta final atua em todas as dimensões. A identidade de Deus, a comunhão, a justiça, o sofrimento. Todas aquelas grandes áreas de questionamento humano encontram a sua resolução. Não na teoria, mas numa nova criação.
Olha, esse quadro aqui resume a nossa jornada de um jeito incrível. Se a gente olhar para as linhas, a gente vê as 3 grandes perguntas que nos guiaram: onde, por quê e quem. E aí, acompanhando as colunas, dá para traçar como cada uma delas teve uma origem, um desenvolvimento ao longo da história e uma consumação, uma resposta final lá no Apocalipse. É toda a arquitetura da história bem diante dos nossos olhos. Resumindo a ópera, a fé bíblica não termina com um argumento vitorioso que cala todas as dúvidas. Ela termina com uma realidade restaurada, onde as próprias causas da dúvida simplesmente deixam de existir. A presença divina preenche absolutamente tudo. E aqui está a essência de tudo. Toda a jornada bíblica se desenrola nesse espaço, entre a primeira pergunta sobre a ausência e a declaração final da habitação divina. Essa é a história da redenção contada em uma única e poderosa frase. E isso tudo nos leva a uma última pergunta, agora para nossa própria jornada. Se a esperança final não é ter todas as respostas na ponta da língua, mas sim a promessa de uma presença que vai além da nossa necessidade de perguntar, como será que isso muda a forma como a gente vive com as nossas incertezas do agora? Fica aí a reflexão.